Boa noite a todos. Boa Então, nós noite. vamos nos desligando calmamente de todas as atividades do nosso dia de hoje, serenando o nosso coração e sentindo o abraço apertado desse nosso anjo de guarda, amigo querido, companheiro de jornada, que sempre está conosco na nossa caminhada. Podemos sentir esse amigo que nos ampara, que nos ama incondicionalmente em todos os momentos. Naqueles em que seguimos pelo caminho que escolhemos, mas também naqueles momentos em que temos atitudes e que nós mesmos pensamos por que agimos assim. Mas é esse amigo quem nos dá as mãos, quem nunca nos julga e nos ampara, para que possamos seguir firmes no nosso caminho. E agradecidos a esses amigos que também se cumprimentam entre si, nós vamos iniciar nosso encontro desta noite e vamos escolhendo um caminho que nos leve até a presença do nosso Pai. O caminho que escolhemos é repleto de flores de muitas cores. Elas são pequeninas, mas de cores das mais variadas. Os seus formatos, seus corações, o seu amarelo dos seus miolos, o rosa, o azul, o lilás, faz com que esse caminho seja tão colorido, que nos traz uma profunda alegria e uma paz que envolve o nosso coração. E vamos caminhando por esse caminho iluminado, florido, amparados por esse amigo, até a presença de Maria, nossa mãe. Diante de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, nós nos colocamos, pequeninos que somos, e Maria nos cobre com seu manto de muita luz, serenando os nossos corações, nos falando do amor, nos falando do quanto nós temos que olhar para nós com carinho, com tranquilidade, perseverar no caminho do bem, e aconchegados a nossa mãe maior, serenando os nossos corações, sentindo uma paz que nos envolve, que chegamos pertinho de Jesus. E diante de Jesus, o nosso mestre de amor, nós nos colocamos. E ao olharmos os seus olhos, podemos ver que ele nos sorri nessa noite. Jesus nos estende as mãos e nos fala da alegria de estarmos juntos. A grande opção de estarmos por tão pouco tempo juntinhos uns dos outros, mas que Jesus está sempre no nosso coração. E é esse mestre de amor e luz que nos aconchega e nos abraça um a um, com um carinho que só ele tem por nós. Um carinho que nos fortalece, que nos faz leves. E ele leva até Deus, o nosso Pai, a gratidão que temos pelo dom da vida, a oportunidade bendita dessa caminhada, por tudo que temos e por tudo que somos. Ao olhar a nossa jornada, temos tanto a agradecer. E Jesus leva até Deus essa gratidão que habita no nosso coração. E pedimos, Pai, olhar por nós, por aquele que amamos, olhar pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. Mas é aconchegados a Jesus que dizemos a prece, que há mais de 2000 anos atrás Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Mas liberta-nos de todos os males, inclusive aquele que ainda habita em nós. E amparados por Jesus, aconchegados ao seu amor, cobertos pelo manto de paz e luz de nossa Mãe Maria, fortalecidos pelos nossos anjos de guarda, e amparados por toda essa equipe espiritual que nos recebe sempre de braços abertos, olhando por nós, cuidando de nós, é que nós iniciamos o encontro desta noite. E com o nosso coração vibrando alegria, gratidão e luz, nós dizemos graças a Deus. Graças a Deus.
Bom encontro para vocês. Obrigada. Graças a Deus. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vivi vai ficar? Vou ficar com você. A Rê também? Eu vou ficar por aqui. Tá repleto aqui hoje, hein? Metade da sala está aqui fora. Galera toda, né? Ó, Regina, só presta atenção numa coisa. Tá falhando bastante o teu áudio, tá? É? E é. Pior que o meu microfone... Só para avisar, porque se você fizer uma pergunta e ninguém responder, oscilou bastante, não. Deixa eu pedir para o Giovanni pegar para mim. Giovanni, deixa eu pegar aqui, peraí. E aí, gente, como que foi a semana? Enquanto eu rearrumo ali. Como foi? E como que foi A terapia da gratidão. a terapia da gratidão? Tivemos momentos de gratidão nessa semana? Não. Nadinha? Não. Nem para agradecer que levantou da cama. Sim, esse sim. Claro, esse sim. Aí, não, tudo bem. Aí, beleza, ok. Ok. Isso já é uma grande coisa, gente. Levantar da cama, levantar, poder ter esse ato de levantar, de ver o céu, né, de ver o sol. A gente que mora no interior, a gente fala muito, né? A gente vive com sol 24 horas. Né? Um sol, a gente fala que é um sol para cada habitante no interior. Você fala, a gente está no inverno, mas a gente está com uma temperatura de 29, 30, então a gente está realmente bem quentinho. Mas então, conte, vamos trocando enquanto a Regina mexe tudo ali para ela começar. Eu sou só apoio hoje, mas como apoio eu tenho que apoiar, então, como que vai a terapia? Pode apoiar. Dá para ouvir agora? Vai falar. Tá dando para ouvir? Sim. Tá. Ah, sim, dá. Tá? Tá. Então tá, deixa eu ver. Então, anda, como que foi, gente? Então aí todo mundo... Olha, eu acordei travada na segunda-feira, se serve de consolo. Então, serve. Aí refletiu, você lembra que a gente conversou muito na semana passada? Que cada vez que a gente passasse por um aprendizado, para a gente refletir o porquê, o que queria nos ensinar, o que aconteceu antes, né? Quais foram as coisas que a gente acumulou? Isso ajuda a gente a refletir, a pensar e a ver realmente o que está acontecendo com a gente. Eu reparei bem. Então, você fez a terapia da gratidão. Exato. Você fez a terapia da gratidão. Bora? Nem sempre vai ser coisas positivas, né? Vai ser aprendizados. Vamos lá. Você vai ver. Vai lá. Bom, no nosso encontro de hoje, nós vamos ler a lição. Tá dando para ouvir, gente? Sim. Tá sim. Tá bom. Lição do nosso livro O Médico Jesus, né, do Zé Carlos de Luca, né, que adoro. É a lição que chama Sem Preocupação. Sem preocupação, é a nossa lição de hoje, hein? Já começa pelo nome, né, tá? Para que os nossos irmãos convalescentes apresentem melhoras expressivas e seguras, pedimos-lhes, de nossa parte, mantenham o pensamento a cavaleiro de preocupações,
absorventes, a fim de que as suas energias se refaçam com a solidez necessária. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Evite a preocupação, pois ela consome nossas melhores energias, que antes deveriam ser canalizadas para a resolução das dificuldades orgânicas. A preocupação gera tensão e ansiedade, cujas emoções aumentam a produção dos hormônios responsáveis pelo estresse. Sem que estejamos com a mente livre de temores, dificultaremos qualquer processo de cura. Diante de um problema, avalie. Se algo puder ser feito, faça logo e não se preocupe. Muitas pessoas vivem preocupadas com seus problemas e doenças, mas estão com as mãos desocupadas e com horas vazias de tédio. Deus jamais fará algo que nós mesmos já temos condições de fazer. Em regra, quem muito se preocupa, pouco se ocupa. Todavia, se nada mais puder ser feito, também não há razão para se preocupar, porque a resolução do problema já não está mais em suas mãos. Nesse caso, deite-se e vá dormir, pois Deus permanece acordado trabalhando pelo melhor em seu benefício. No relaxamento está a cura para muitas das nossas enfermidades. Relaxar é soltar os pensamentos de temor, deixando que eles se afastem de você como um balão que se perde no céu. Todas as aflições são frutos de um determinado pensamento, e o pensamento é algo que poderemos mudar a qualquer tempo. Por que pensar no pior se você pode pensar no melhor? Por que acreditar na doença e não na saúde? Por que deixar que a sabedoria divina que habita em você realize o trabalho de cura? Por que não deixar que a sabedoria divina que habita em você realize o trabalho de cura? Por que você não dá uma chance a Deus? Graças a Deus. Essa lição tão pequenininha é a nossa do dia de hoje. Facinha, né? Facilzinha, não é mesmo? Sim. Eu vou iniciar o nosso encontro fazendo uma pergunta básica. Alguém aqui tem alguma preocupação? Acho que todos. Todos temos, né, Regina? Todos temos. O que é a preocupação? É aquele preocupar é o ato de você não descansar, de você não relaxar, de você sempre estar pensando naquilo, ou numa coisa, ou em várias coisas, e acabar não descansando, não descansando. A mente. É. Exato. O que mais que vocês acham que é preocupar? Eu perguntei se nós temos uma preocupação. Aí eu perguntei o que é preocupar. Então, se nós temos uma preocupação, a gente sabe o que é preocupar, certo? Né? Seria querer dar uma solução a uma situação que ainda pode não ter nem acontecido? Poderia ser isso, né? Também. Às vezes a gente se preocupa com uma situação que pode acontecer ou não. Seria um sofrer por ansiedade, Também. né? Antecipar uma solução de um problema que pode vir a acontecer ou não. E Exatamente. Você fica aquilo na cabeça, de repente nem acontece. Se preocupar com a possibilidade de um acontecimento futuro, ou não. Mas ela falou que isso gera um estresse. A gente se estressa com as nossas preocupações? Sim. Eu fiz 3 perguntinhas. Quem tem uma preocupação, o que é uma preocupação e se a gente se estressa com elas. As 3 perguntinhas querem ir para o mesmo lugar. Eu, né, olhando para mim. O que me preocupa? O que faz com que eu tenha essa preocupação que me tira o sono, que me deixa estressada? O que acontece? Em que rumo que essa preocupação acontece? Desequilíbrio, tanto emocional quanto físico.
um desequilíbrio, ocorre um desequilíbrio emocional, físico e espiritual. Quem mais? Poderia ser uma necessidade de controlar o que a gente não pode controlar? Também, né? Quem mais? Quem mais tem uma preocupação? Sabe o que é uma preocupação? Isso gera um... Quem tem uma preocupação boa? Vamos lá, vai. Quem tem uma preocupação boa? Vamos falar de coisa boa, né? Quem tem uma preocupação boa? Existe uma preocupação boa? Sim, um planejamento de uma viagem é uma preocupação de uma viagem. Você está planejando uma viagem, o que vai comprar, para onde vai. É uma preocupação gostosa. A Emília está com uma preocupação há pouco tempo, né? Boa, né? Também. A preocupação está no colinho dela. Quem mais sabe de uma preocupação boa para me contar? Já dei a dica, hein? Já falei de mim. Preocupação boa, sim. Final do ano, formatura do filho na faculdade. Aí você já se preocupa, que data que vai ser, como que vai ser, que horas tem que sair de casa, que hora eu vou me arrumar. Para não perder nenhum detalhe. E da filha também na escola, né? São 2 formaturas. E não é bom? Para que saia tudo certo, né? De ambos. Aí eu já vou falar, tem a boa e tem a ruim, né? Pagar. Se virar em 2. Essa ruim aí, pelo menos de um, eu acho que não sei, né? Federal, não sei se vai ter que pagar. Se tiver, acho que vai ser menos do que o particular. Né? A gente enfrenta diversas preocupações, né, ao longo das nossas vidas, mas hoje, né, no dia de hoje é dia 13 de julho de 2022, o que me preocupa, olhando para a gente, né, o que está preocupando a gente hoje? Porque a gente vive num mundo onde tudo é muito rápido, né? As coisas acontecem de uma maneira muito rápida, acontece uma coisa do outro lado do mundo, mas a gente já sabe no mesmo instante. Isso não é preocupação, porque é tudo tão dinâmico que a gente não tem o controle da situação. O meu filho mais novo estava assistindo uma novela que passa, não sei que hora aí, que eles moram numa fazenda, num sítio, não sei. E ele estava contando que ele acha engraçado, que a pessoa levanta, vai, cuida dos bichos e volta. Tipo, a vida assim é uma coisa muito rotineira, muito tranquila. E ele estava comentando isso. Pensou em viver assim? Eu falei, mas tem gente que vive assim, né? Que tem uma vida mais tranquila, que mora no campo, que tem uma vida mais regrada. E ele ficou pensando assim, já pensou, né? Que interessante, né? Porque para nós que vivemos num mundo tão agitado, é curioso quando você vê o contrário. Mas a nossa preocupação no dia de hoje, né? O nosso texto fala da gente se preocupar. O que nos preocupa, né? Que mexe com a gente. Ó, já falei demais de novo, hein? Falei que ia ficar quietinha. Na verdade, a preocupação porque somos muito perfeccionistas. Então, a gente quer que tudo saia do jeito certo. Tudo saia de acordo como a gente planejou, enfim, tudo saia de acordo como a gente quer que seja o certo. Então, a gente acaba se preocupando nesse quesito de que tudo saia perfeito. Também. Vocês concordam com a Marília? Sim. 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 Eu acrescentaria ser controlador. Quando a gente quer ter o controle das coisas, de tudo, a gente fica ansioso, porque pode fugir das nossas mãos. E a gente acha que o certo é do jeito que a gente faz, né? Tem que ser daquele, então, é o controlador, né? Aí a gente chega num ponto interessante, né? Por exemplo, a gente acha que o nosso certo é o certo. Né? O certo é fazer a coisa de determinado jeito. Se a outra pessoa faz de uma maneira diferente, mas consegue o mesmo resultado, ela pode ir por um outro caminho, mas se ela chegar no mesmo ponto, ela tem um caminho. Mas às vezes
sensação, né? Que ela não está fazendo certo, porque não é do nosso jeito. Exatamente, é. E Então, muitas isso vezes a gente não tem a paciência para aguardar o resultado, né? Do feito da aceitar, né? pessoa, né? É nesse ponto que eu digo o controlador, né? Que às vezes a gente não quer nem dar chance da pessoa finalizar o trabalho para ver como ficar. A gente já vê que não é do nosso jeito, já se mete no meio, quer fazer. Deixa nem a Eu pessoa respirar, incluiria isso, sabe? Na nossa lição, ele coloca assim: diante de um problema, avalie se puder ser feito, faça logo. Não, se não puder, não se preocupe. Mas a gente não fica assim, né? A gente fica fazendo projeções. A gente fica tudo assim, fazendo projeções de 1000 coisas. A gente fica pensando em situações, se acontecer isso, mas se acontecer aquilo. Aí, às vezes, a gente tem alguém que a gente gosta que está doente, tem uma coisa simples, mas a gente fica pensando, será que a pessoa está? Então, nosso pensamento, ao invés de ajudar a pessoa a se recuperar, às vezes ela faz o sentido contrário. Está tão preocupado, em vez de você vibrar a luz para aquela pessoa serenidade, para ela enfrentar aquele momento, você está preocupado. E esse sentimento não positivo que muitas vezes a gente desenvolve, também não é bom, né? Se a gente acredita, no nosso texto ele fala bem claramente, se você confia, confia, né? Entrega a mão de Deus e confia. E é muito importante que a gente cuide do que a gente pensa, né? Das nossas emoções, né? Porque as nossas emoções acabam refletindo na nossa saúde. O que vocês acham? Sim. Concordo com você. Muitas vezes a gente tem um pensamento, é como a colega falou, esqueci o nome dela, a projeção de uma coisa que vai acontecer, a gente fica remoendo, fica pensando, fica se martirizando com a coisa, não é verdade? A gente fica antecipando uma coisa que pode ser que nem aconteça. Tá bom. E a gente já sofreu. E aí, deixa Mas aqui. já sofreu, né? Já cumpriu a cota. Já perdeu o sono, não é verdade? Perdeu o sono, fica a madrugada pensando. E aí, Vá? Eu acho que assim, a gente faz lembrar um pouco aquilo que a gente conversa muito sobre as formas, pensamentos. Essa pré-ocupação nos faz criar o quê? Né? Primeiro, pré-ocupação. A gente está ocupando esse cérebro com uma coisa que realmente ainda não aconteceu. Mas a gente vê como que a gente é capaz de criar um monte de formas. Porque quando a gente fala assim, vamos fazer uma higienização, vamos retirar formas e pensamentos. E aí todo mundo fica se questionando sobre o que é uma forma pensamento. É isso. Eu fico criando um monte de coisa. Que não é a realidade. Eu vou criando expectativas que eu não estou vivenciando. E provavelmente eu não vou vivenciar. Todo mundo está escutando um barulho? Ou é só eu que estou ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Não, todo mundo está. Silviane, você microfone consegue ligado. fechar? Ela desligou já. Fechou. Fechou. Então, assim, o que acontece? São essas formas que vão nos envolvendo e a gente vai criando os nossos tumultos, os nossos monstrinhos. Os nossos sofrimentos, né? Também. Eu tenho, posso contar? Claro. A minha filha nasceu quando ela estava eu estava com 4 meses, eu fiz o morfológico e descobri que ela só tinha um rim funcionando. E aí eu sofri muito na gravidez, porque falaram que ia ter que operar mesmo eu grávida, enfim, um sofrimento muito grande. Ela nasceu, tal, eu levei ela para um especialista em São Paulo, e aí ele falou que não, que ela ia, depois de uns meses, eu teria que repetir os exames e ia para fechar o diagnóstico. E aí ele fechou que ela tem um rim multicístico, que não tem funcionamento nenhum, que são vários cistos.
e o outro funciona bem, graças a Deus. Mas, assim, para mim, a vida inteira eu vou sofrer, sabe? Porque cada exame que eu faço todo mês, ou uma vez por ano, é um sofrimento muito grande, sabe, para mim. Porque eu já penso que ela vai futuramente fazer hemodiálise, que ela vai passar por vários processos, e eu não quero isso, que ela sofra, né? E para mim é um sofrimento, sempre vai ser. Mãe, então, sofre muito. E é isso. Né? Então, vamos imaginar, né, essa pequenina, né, que eu não a conheço, não sei quanto tempo ela tem, vamos imaginar que a gente vive num mundo muito rápido, né? A tecnologia, a ciência, ela é muito rápida. Quem sabe amanhã que eu digo dia 14/7, não surgem outras ferramentas e que isso nunca vai acontecer. Então, vamos ver médicos, né? Quando a gente faz as vibrações das 18 horas, né, Vá? A gente sempre vibra pelos médicos, pelos cientistas, pelos pesquisadores, espíritos altamente inteligentes que estão no planeta Terra, pesquisando cura de tanta coisa, né? Quanta coisa eles já conseguiram reverter, quantos processos eles conseguiram cuidar. Estou trabalhando num projeto de pessoas com deficiências, né? Por conta do meu trabalho. E, nossa, cada entrevista que a gente faz de pessoas que têm grandes dificuldades, mas eles têm uma luz incrível, né? E eu entrevistei uma menina que ela falou assim para mim, olha, eu tenho uma deficiência por conta da isso aí, vocês entendem, paralisia infantil. Eu não sabia a palavra. Poliomielite. Essa mesmo, porque eu não queria sair. Aí ela falou assim, mas eu tenho certeza que quando eu for mais velha, vão surgir ela fala assim, alguma mágica, eu vou ficar bem. Aí eu olhei para ela assim, né, eu falei assim, quantos anos você tem? Ela falou assim, eu tenho 16, mas eu tenho certeza. Ela falou assim, você deve ter mais de 30. Aí eu falei assim, não tenho. Ela falou assim, mas quando eu tiver a sua idade, eu tenho certeza que já resolveram o meu problema, porque a ciência é muito rápida. É tudo. Aí eu fiquei olhando para a menina, meu olho cheio de lágrima, porque ela falou de um jeito, eu entrevistando ela estava me entrevistando. Aí ela vai trabalhar numa empresa lá, né? Mas eu fiquei apaixonada por ela, porque só que eu e todo mundo, né? Porque ela é muito simpática demais. Aí passou uma pessoa e falou assim para ela, bom dia. Ela disse assim, bom dia, você vai trabalhar comigo? Ela falou lá. Aí ficou todo mundo apaixonado pela alegria dela, né? Eu falei, assim que a gente tinha que ser, né? Vamos vibrar realmente que esses cientistas, espíritos altamente inteligentes, eles consigam, iluminado. Né? Seu espírito iluminado. Agora, sim, vamos pensar também, desculpa, Rê, mas já estou me metendo, né? Mas tem que se meter, por isso você está aqui, para me ajudar. Então, vamos pensar um pouquinho, que nem, né? Essa menina, né, que você gerou com todo amor, com todo carinho, né? E aí, nasceu, você cuida, você tá ali. O quanto, primeiro, que você aprendeu com ela, né? A luta, porque aprende-se muito. Segundo, né, que nem você falou assim, cada exame é aquela coisa. Mas antes do exame, é aquilo que eles vêm nos falando muito, plano espiritual. Vamos viver o dia de hoje. Então, o dia de hoje ela está bem, se rim está funcionando. E aí, se a gente consegue viver o dia de hoje, a gente, quanticamente, que é o que todo mundo fala, né? A gente fala muito nessa física quântica, porque essa probabilidade é uma probabilidade positiva e não negativa. Então, a gente vai vibrar, a gente vai colocando só energias positivas, né? Então, assim, eu acho que, Regina, é um trabalho tão forte para você vencer a si mesmo, de ter um pensamento positivo diariamente, né? De ver que eu falei assim, o meu anjinho está crescendo, está se fortalecendo e vai dar certo. E vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Né? E é esse sentimento que ajuda, que fortalece. Né? Como mãe, a gente sempre fala assim, mãe é aquela coisa que vai sofrendo, é aquele serzinho que vai sofrendo. Mas se a gente conseguir fazer essa corrente, né, de vibração para que você consiga se sentir mais amparada e fortalecida nesse sentido, e que vai dar certo.
Não pensa que ela vai fazer hemodiálise. Não, pensa que daqui a algum tempo vai virar uma bailarina, que vai fazer Oi, Ela já é Regina? bailarina. Então, Ela já é sabe? bailarina. Então, pensa nessas coisas, assim. Se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? É muito fácil, porque eu estou do lado daqui e não estou sentindo a sua realidade, né? Mas pensa positivo. Olha, Sim, eu penso. não pensa que o próximo exame pode dar alguma coisa. É isso que é sofrer por antecedência, que a Rê estava falando. Por quê? Vive o de agora. O de agora é soltar fogos de artifício, porque deu hiper certo, sabe? Não pensa que ela vai fazer uma hemodiálise. Até lá está muito distante, talvez nem aconteça. Porque espiritualmente a gente pode explicar o quê? Ela veio com uma marca, tá lá. Mas ela pode desenvolver ou não. Ela pode desenvolver ou não. É uma probabilidade, como é a probabilidade de todo mundo. Porque todo mundo pode ter nascido e nasceu com os 2 rins, mas ninguém sabe com essa função renal. Somente na hora que vai ter ou tem algum problema que bate no hospital e que descobre. Ela já foi, olha, tá aqui. Mas se vai desenvolver, é uma outra história. Então, vive a alegria, dá certo, sabe? Pega esses anjinhos, a sua bailarina, e vive todos os passos, toda a luz, sabe? Porque é isso que que a Regina estava conversando, essa pré-ocupação. Então, isso vai consumindo você. Você deve ficar com aquele peso nas suas costas o tempo inteiro. Obrigada, Valéria. Não tem que agradecer, não. É o dia a dia que a gente vai vendo, né? Nós estamos encarnados em 2022 para a gente ajudar o outro, um segurar na mão do outro. Rê, já falei demais, não falo mais nada. Estou de boca fechada até o final. Estamos desfrutando, vocês viram? A gente fala a mesma fala, né? Já falei demais. Isso, falando no que a Rê falou, né? Deus jamais fará algo que nós não temos condição de fazer. Então, é bem isso, né? Como é que a gente vê isso, né? Como é que a gente vê a nossa caminhada? A Rê comentou a respeito da filha. E nós, como é que a gente enfrenta as nossas preocupações? A gente enfrenta de frente, né? De uma maneira objetiva, pontuando o que é preocupação mesmo, o que é excesso, às vezes o que é egoísmo, né? Porque muitas vezes algumas das nossas preocupações é um grande egoísmo da nossa parte, algo que a gente quer que aconteça como a gente quer, né? Porque tem coisas que a gente gostaria que fosse do nosso jeitinho, né? E a gente sofre por isso, a gente fica com aquela ansiedade que a coisa aconteça como você pensou. E nem sempre a coisa acontece assim, né? A gente tem muito que aprender, então às vezes a gente até consegue o que a gente planejou, mas de uma outra forma, por um outro caminho. Então, pensando assim, que se tudo que acontece na nossa vida, Deus olha por nós, por que nós temos essas preocupações? Já falei mais de novo. Porque a gente quer tudo para hoje, tudo para ontem. A gente quer agora e agora. Então, a gente vai fazer, quer que os problemas se resolvam agora. Ou um instalar de dedos e tá pronto. Ou então a gente confia, mas não confia muito. Não é verdade? Confia, mas não confia. A gente reza, pede, mas a gente assim, será que vai dar certo? E a gente fica naquela insegurança. Confia, mas não confia muito. É pouca fé. Pouca fé. Pouca fé, é verdade. Ou a gente confia na gente, a gente confia em Deus, mas a gente não confia na gente. Também. A gente confia em Deus, a gente confia na espiritualidade, mas na gente... Mas a gente, será que eu confio 100% em Deus? Eu confio, mas aí
dou umas vaciladas de vez em quando na hora do programa, assim, entendeu? Não é uns 100%, chega a ser uns 80%, aí a gente fica nos 90%. Aí Tem dá dia que insegurança. diminui. Tem dia que diminui, né? Mas aí que tá. Se você confia em Deus, é hoje que eu falo. A gente confia. Mas e em nós confiamos? Será que esses 20%, eu confio 80% em Deus, mas comigo... Não rola, não. Tanto que até tem uma passagem, até foi falada em aula, acho que em alguma reunião, acho que você mesmo que comentou, ou foi o Sérgio, Valéria, mas, enfim, quando Deus atravessou as águas. Foi o Sérgio. Ele. Eu acertei, quase lá. Um dos dois falaram que Deus atravessou as águas e acho que foi Pedro, eu acho. Pedro, né? Eu acho que foi Pedro que, né, exatamente. Ele foi até Jesus, só que ele estava andando, ele estava caminhando até chegar, né, em Jesus. Só que bateu um vento e aí ele desequilibrou e caiu. E aí Jesus veio, salvou e falou: homem de pouca fé. Então, isso tem a ver o que exato, né? Isso tem a ver o que a Valéria e a Regina falaram agora. A gente não confia na gente. A gente não confia na gente. A gente fica aquele negócio de tipo, será mesmo? Será que... Tipo assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir, né? Será que eu vou dar conta, né? Sim, exatamente. Então gera aquela dúvida. E aí a gente acaba se preocupando, né? Se vai dar certo ou não. É uma preocupação. Tipo, a coisa nem aconteceu e a gente já está preocupado, pensando no, né? Tem a ver. Então, mas junto com a nossa preocupação, às vezes vem as nossas reclamações, não? Também. Elas andam bem juntinhas, não andam, não? Uhum. Porque a gente se preocupa, a gente não aceita determinadas coisas, o que a gente faz? A gente reclama de tudo, né? De tudo, de todos. Na nossa lição, ainda ele comenta de uma maneira bem clara: deite-se e vá dormir, pois Deus permanece acordado, trabalhando pelo melhor em seu benefício. É que a gente acabou de falar, né? A nossa fé. O que a gente não pode mudar é Deus quem vai nos auxiliar. E tudo aqui deve ter uma passagem que, de repente, tudo se transformou e você foi surpreendido pela misericórdia de Deus. Todo mundo sempre tem alguma coisa que aconteceu e fala assim, não sei como que aconteceu tal coisa. Não tem? Às vezes a pessoa conta para a gente assim, aconteceu tal coisa, mas de repente tudo mudou. Não é mesmo? Sim. E quem que faz com que tudo mude? O nosso merecimento, os nossos amigos espirituais, e sem dúvida, né, a misericórdia do nosso Pai, né, que sempre olha por nós. Mas tem muito do nosso empenho aí também, né? Né, Vá? Sim, sem dúvidas, né? Tem a nossa parte, né, também, fazer a nossa parte. Então, é um conjunto, né? É um conjunto de fatores. É uma via de mão dupla. Ajuda-te que eu te ajudarei. Né? Vem por aí, né? Não é verdade? É bem por aí. A Vá tirou férias, tá? Cadê a Vá? A Vá tirou férias. Mas ninguém não me levou? Vá tirou férias.
Oxe, não me levou, tá vendo? Sabe que a menina é mal criada? Ora, Dá uns boa. pitacos aí de vez em quando, dá uns pitacos. Eu já dei bastante. Fica Já aqui dei no- Posso dar bastante. agora? Posso dar um pitaco agora? Vai, Pode. vai. Tudo é aprendizado para a gente, né? Quando a gente está falando de preocupação. Uhum. Quando iniciou a pandemia, eu me tornei uma pessoa muito preocupada, né? Por trabalhar na área da saúde, com grupo de risco, por ter grupo de risco em casa, enfim. Me tornei uma pessoa muito, muito preocupada com isso. E me tornei chata, né? Com essas questões. E eu não lembro quando é que começou exatamente a pandemia, mas eu peguei Covid em setembro do ano passado, né? E eu não tive nenhum sintoma. A minha preocupação era pegar Covid, ou passar para alguém, ou ficar doente, e não tive nenhum sintoma. Nada, né? Como é que eu descobri? Porque eu cismei, fiz o exame e estava, né? E aquilo foi um aprendizado, porque eu encarei o período que eu tive que ficar isolada, eu encarei como retiro espiritual. Então, eu tinha meu estudo, conseguia vir nas vibrações, né? Fazia todos os estudos, assistia às outras lives da doutrina também. Então, eu encarei tudo aquilo como um período para mim, né? E eu falei, nossa, mas eu tinha tanto medo disso, ou de trazer a doença para alguém da minha família, né? Ou para as pessoas que eu atendo no trabalho. E aqui eu falei, nossa, mas eu tive essa proteção, né? De passar pela doença e não ter nada, né? E isso me ajudou porque eu estava sofrendo tanto, com medo de algo acontecer, e se algo aconteceu, não foi tão ruim assim. Né? Eu tirei um aprendizado muito grande, né? E aí eu comecei a perceber o quanto que eu tinha perdido de tempo, de energia, né? Querendo controlar algo que aconteceu, mas aconteceu de uma forma totalmente diferente do que eu criei na minha fantasia, né? E aí aquilo foi um aprendizado, continua sendo um aprendizado muito que eu já vou me freando quando eu começo, não, calma, é o dia de hoje. Vive o dia de hoje, porque amanhã não dá para viver, senão é uma carga de sofrimento muito grande. Verdade. É verdade mesmo. E quem não ficou ansioso durante o tempo em que a gente viveu a pandemia, né? Foi um tempo de preocupação mesmo, né? Algo novo. O que vai verdade. acontecer, Todo mundo, né? Só um pitaco, já que pediram, né? Ainda não tem? acabou. Ainda não acabou. Não acabou. Ainda não acabou. Eu acho que quando a gente, no meu ponto de vista, tá? Ponto de vista de Valéria, quando se tem ainda 150, 200 desencarnes, essa pandemia não acabou, porque são 200 famílias se despedindo do seu ente querido. Uhum. É a despedida, então, assim, não dá para falar que terminou a pandemia. Quando Tem muita gente doente, né? Quando a gente tem 53 mil pessoas infectadas em uma semana. É muito. Né? Muita Então, coisa. eu acho que a gente tem que, no meu ponto de vista, tá? Eu, Valéria, eu reflito muito em relação a isso. A pandemia nos trouxe muitos aprendizados. Ela começou em março de 2020. Uhum. 16 de março de 2020, a gente foi decretado que a gente vivia uma pandemia. Então, a gente ainda não pode dizer, porque são muitas e muitas famílias que têm os seus corações dilacerados e que a gente precisa vibrar diariamente para que eles se mantenham. Muitas pessoas queridas, né? A gente sabe, e contraem todos os dias, né? A gente fica sabendo de pessoas que, alguns de uma maneira mais suave, que nem a Renatinha, que não teve grandes sintomas, outros que começam sem sintomas e vão piorando ao longo do tempo, e outras doenças, né, que estavam praticamente sob controle. Muitas pessoas estão com tuberculose hoje em dia, e uma doença que, na minha cabeça, nem existia mais. Mas você fazendo uma análise bem simples, muita gente está com esse problema de novo, né? E é um problema que ver, né? Como é que surgiu isso? Né? E as pessoas têm que fazer tratamento,
é uma coisa sacrificada, tem que tomar remédio. Então, é um tempo da gente se cuidar, né? Tomar um cuidado com o físico e com o nosso pensamento, que é uma porta, né? Para a gente cuidar do nosso viver. A gente falou, alguém falou sobre, a Renatinha falou, né, sobre as preocupações. As preocupações na pandemia foram uma coisa muito louca, né? Muita gente ficou muito... Nossa, meu filho mais novo, a gente não podia nem entrar em casa, mas um pouco você tinha que entrar em casa sem roupa, porque era uma loucura. Aí depois ele foi melhorando. Só piorou depois, né? Só piorou. Ai, meu Deus do Tira o céu. sapato, limpa as compras. Nossa, meu Deus, era uma loucura. Ele espirrava ali isofame nas gente, quando a gente chegava, era uma coisa horrorosa, vizinho de um mosquito. Eu ia para a rua, aqui em casa uns 3 em cima de mim, nossa, eu ficava chateada. Por mais cuidado que eu tomasse, mas eles estavam tão desesperados com a situação da pandemia, eram 3 homens na minha cabeça, eu falei, gente do céu, pelo amor de Deus, eu estava ficando doida aqui com eles, mas olha, foi terrível. E quando eu peguei em dezembro a pandemia, o Covid, também como a Renata, com a graça de Deus, eu não senti nada, eu passei muito bem, agradeço toda a proteção da espiritualidade, que eu passei muito bem. Diferentemente agora, que eu acho que eu peguei de novo com 2 testes negativos, mas eu acho que eu peguei, porque o meu filho casou e muitas pessoas no casamento dele pegaram. E eu hoje, ontem, fez 3 semanas que ele casou, agora que eu estou melhor. Ainda estou com baixa audição e um pouco congestionada, mas foi bem mais difícil a recuperação agora, muito mais. A garganta ardendo, eu tive febre nos primeiros dias. Em dezembro, não tive praticamente quase que sintoma algum. É um momento, né? Umas coisas muito malucas, né? Mas E é até interessante, Rê, e Val, e todo mundo, né? O pessoal, que o plano espiritual, ele já falou, vai vir, mas enquanto não se cuidarem, vamos lançar mais. A gente vai mandar mais, muito mais. 3ª onda, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, e quantas forem necessárias para as pessoas se conscientizarem. Enquanto não houver essa conscientização, a gente vai estar mandando. O próprio plano espiritual que falou, né? Isso minha mãe que diz, né? Então, ela que vão mandar. Enquanto não se conscientizar, não vai adiantar. Assim, eu não vejo muito assim, tá, Marília? Assim, a gente vê os nossos mentores do Pingo de Luz conversando com a gente e eles não falam em datas, principalmente porque esse vírus não veio do plano espiritual, esse vírus foi criado em laboratório. Foi um vírus, foi criado pelo homem, por isso que há tantas mutações. Não foi. Foi aproveitado pela espiritualidade, por quê? Porque a gente está num momento de transição, a gente vai deixar de ser expiação e provas para ser um planeta de regeneração? De regeneração. Então, a gente precisaria passar por algumas coisas para que a gente acordasse. Mas é aquilo que se diz. Vamos pegar o evangelho. Regina, vem e me ajuda. O mal... ele não existe, mas o homem faz o mal, mas ai daquele que faça o mal. Então, todas as pessoas que criaram vão responder por isso. Mas a humanidade tinha o quê? Como que se iniciou? Vamos lá. A pandemia. No primeiro momento, ninguém sabia o que ia acontecer nessa pandemia. Né? Ninguém... Então, assim, tinha aqueles que precisavam estar nos empregos para que os profissionais de saúde, aqueles que não podiam parar, que eram os supermercados, estava todo mundo trabalhando, o restante todo mundo dentro de casa. E aí todo mundo começou a olhar o outro, começou o quê? Aquele que tinha a sua secretária do lar, começou a auxiliar essa secretária porque ela não ia conseguir sair, então se pagava a si mesma ela não trabalhando, começou a se fazer um monte de coisa, né? E aí o tempo foi passando, e aquilo que foi
vamos assim, nos unimos para auxiliar o outro, darmos a mão ao outro, com o tempo isso foi terminando. Isso mesmo. Né? As pessoas foram voltando. Então, se a gente for se pegar nesse sentido assim, vai continuar por causa do livre-arbítrio de cada um, a escolha de cada um. E não porque a espiritualidade está ali, porque assim, desculpa falar, Rê, né? Tô aqui tomando teu tempo para você levar. Imagina. Porque eu não vejo Deus assim, não vejo Deus, um Deus que castiga, né? Não vejo essa espiritualidade, eles nos abraçam de uma forma, né? Assim, eles tentam o tempo inteiro para que a gente fique ali. A gente precisa passar, tem muito aprendizado que a gente precisa passar e fazer parte do que a gente estava aqui. Mas, assim, não vejo, Marília, desculpa falar, mas, assim, não vejo. Porque, assim, principalmente no Pingo de Luz, a gente não tem. Vocês vão sofrer, tá aqui, quem trabalha na sala de passe com a gente. Regina, Rita, Renata, Vivi. Não esqueci de ninguém, né? Lolo agora tá afastadinho. A gente não tem Ruiz quando vem, Sete Flechas quando vem. Só acolhimento, né? Só acolhimento, tenham fé, eles não falam de datas, eles não falam. Agora, sim, o que a ciência nos mostra é isso, que nós estamos vivendo, a gente está colhendo aquilo que a gente está plantando. Se a gente não faz, a gente não, né? A gente vai plantar o quê? Se a gente vai plantar, se a gente está semeando vento, a gente vai colher tempestade, mas é nesse caso. Desculpa falar, mas assim, é assim que eu, Valéria, penso. Não, sem problemas, sem problemas. Não vejo esse Deus punitivo, não, assim, não consigo. Até porque se a gente pensar em Jesus, né? Imagine, né? O mestre, quando esteve entre nós, ele escolheu pessoas tão simples para deixar a mensagem dele, né? E essas pessoas simples que foram tocadas no seu coração, a gente está aqui 2000 anos depois entendendo o que ele quis dizer, ainda entendendo, porque a gente ainda não tem dimensão, né, da imensidão que é esse amor. Então, eu acredito sempre que, eu imagino que nós somos assim, crianças, sabe aquelas criancinhas assim, mal criadinhas, que vai indo certinho, faz uma coisa errada, e os amigos espirituais e Deus, eles são aqueles que entendem que a gente está aprendendo. E quando a gente erra, não é porque nós somos maus, é porque a gente ainda... E se for por ali, né? Igual criança, sabe? Se for por ali, sabe que não dá certo? Aí a gente quebra a cara e volta, né? Aí os amigos espirituais têm aquela paciência de nos acolher, de cuidar do nosso coração. E na nossa lição, hoje ele fala assim, relaxar é soltar os pensamentos de temor, deixando que eles se afastem de você, como um balão que se perde no céu. Nós fizemos uma dinâmica uma vez, nós uma dinâmica, e a gente pegou aqueles balões de coração, sabe, que é cheio de gás hélio, né? E a gente deu um balão para cada pessoa. Aí a pessoa tinha que sair para fora, assim, e tinha que deixar aquele balão embora, com algum sentimento, alguma coisa que incomodasse aquela pessoa, né? Então a gente falava assim, esse coração aqui, que está cheio desse gás hélio, ele vai embora se você soltar. Então você vai chegar lá fora e vai deixar ele embora, só que ele vai levar aquilo que te incomoda, né? E quando você voltar para cá de novo, você vai ter se despedido desse sentimento. Acho que foi uma das dinâmicas que mais marcou as nossos aprontos, que a gente fazia sempre, porque teve uma pessoa que estava com a gente que ela falava assim, nunca mais eu vou sentir essa dor, porque ela realmente se despediu daquela dor. Então, eu acho assim que Deus espera que a gente faça, que a gente se desapegue do que nos incomoda. E às vezes a gente se apega, né, a sentimentos que nos trazem sofrimento, e o sofrimento faz o quê? Abala toda a nossa vida, porque a gente está apegado a coisas que não são positivas. Eu já falei mais de novo, meu Deus do céu. Então, se a gente tivesse agora com um balão na mão, né, a gente fosse soltar esse balão, qual o sentimento que a gente ia deixar embora e deixar a gente livre? Para a gente, né, sair desse nosso encontro com Jesus sem preocupação, porque esse nosso balão vermelho, cheio de emoção, ele vai levar embora aquilo que a gente escolher. A escolha é nossa, a opção é nossa. A gente precisa confiar. E os amigos espirituais, eles estão aqui com a gente. Imagine o carinho desses amigos estarem conosco,
de nos acolherem, de nos aconchegarem, de ouvirem o que a gente fala, mesmo quando a gente, às vezes, fala assim, mas aconteceu tal coisa, aí eles, com toda a paciência do mundo, nos envolvem, nos fortalecem, e a gente volta para o caminho certo. Eu sempre imagino que o amor deles é tão grande, mas é tão grande, que nem quando a gente faz alguma coisa errada, eles nunca nos criticam. Então, que esse nosso coração vermelho leve embora aquilo que nos incomoda, e que a gente possa seguir os nossos pensamentos, desapegados desse sentimento que, por qualquer motivo, estava dentro do nosso coração. Que esses amigos nos abençoem sempre. Eu queria um balão desse. Vou pegar. Rê, puxa uma dinâmica. Vamos lá. A gente não tem um balão, mas a gente pode criar este balão. Porque essa dinâmica fizemos nós duas. A gente fazia o Falando Coração juntas. Então, a gente fazia um monte de coisa que a gente enfeitava toda a sala. E o que é o Falando do Coração, né? É a gente falar da gente, é a gente colocar o que a gente fala. Esse é um trabalho que veio da espiritualidade. A espiritualidade falou assim, que depois que a gente termina, né, a gente chega, às vezes, a gente faz escola de aprendizes do Evangelho, tanto na Federação, na Aliança, como na USE, né? E a gente, às vezes, se sente formados. Não, estamos formados, somos trabalhadores. Só que a gente não é trabalhador. Nós somos trabalhadores do Cristo, somos. Mas isso não significa que passou tudo que nós temos. As nossas dores, os nossos aprendizados. E foi por isso que eles falaram, olha, nós vamos fazer esse trabalho de Falando ao Coração, para que vocês sintam a espiritualidade e vocês consigam caminhar. É por isso que a Rê está falando tanto dessa misericórdia. E aí nós fazíamos, tínhamos temas e a gente montava, era nós dois, sempre assim, era nós dois, tinha o seu José também, que é um senhor. E ficávamos ficava em pânico, porque a gente sempre tinha uma história, né? Então, a gente fazia os balões, a gente formava corações de violeta, a gente transformava a sala da casa espírita, assim, no sentimento que a gente queria. Porque a criança não trabalha no lúdico e ela não consegue expor todos os sentimentos dela, através de um desenho, através de uma criação mental. Por que quando a gente cresce, a gente abandona tudo isso? A gente se tolhe, né? A gente se proíbe. É por isso. Né? Então, esse ato de soltar um balão e colocar assim, nossa, eu vou colocar tudo, ele pode acontecer. A gente não tem o balão agora, principalmente porque a gente está online. Mas a gente pode fazer isso, sim. Balão mental. Vamos criar, Rê, vamos criar assim, ó. Você faz a próxima, aí vamos ver nós duas, a gente cria uma dinâmica para fazer com eles. Aí eu volto a trabalhar com você. Combinado. Vamos voltar. E falando desse relaxar, né? Aí porque a gente sempre pensa no pior quando a gente pode pensar no melhor. Porque a gente se apega a coisas ruins, quando a gente pode deixar que essas coisas ruins vão embora, e a gente pensa que amanhã de manhã, quando a gente acordar, a gente tem um dia todinho pela frente. Um dia para a gente acordar, para a gente trabalhar, para a gente andar pela rua, para a gente ver gente legal, gente chata, gente bonita, gente que reclama, gente de todo jeito, né? Mas a experiência maravilhosa que é. Então, eu pergunto para vocês, por que pensar no pior? Se Deus nos dá o melhor? É uma pergunta. Eu posso falar? Diga. Eu vou ter que fazer um contraponto nesse seu raciocínio agora. Porque então, nem sempre a gente acorda no dia seguinte. A minha mãe morreu dormindo, tem 15 dias. Não acordou no dia seguinte. Olha isso. Ou não. Mas olha só onde ela acordou. Ou não. Mas ela está onde agora?
Lá no Ele acordou no outro plano, mas a gente não sabe nem se vai acordar no dia seguinte, não é verdade? Mas a gente faz projeção de que a gente vai acordar no dia seguinte, né? Na nossa cabeça, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Gente, mas de repente nem vou acordar. A gente levanta mais. Essa semana, o meu vizinho aqui de cima, ele faleceu exatamente assim. Ele fez o soninho da tarde, né? Que ele fazia o soninho à tarde. Fez o soninho da tarde e morreu. Quando meu marido chegou à noite do trabalho, a esposa dele tinha deixado um recado para ele na portaria, porque o meu marido sempre... Eu passeava com ele, com o cachorro na rua, né? Que meu marido é. Aí ele ficou assim, nossa, aí ele subiu e fez assim, nossa, mas o seu fulano, eu vou lá, né? Ele pegou e foi lá no apartamento, eu não sei o que é. Ele foi lá falar com ela. Aí ela falou assim para ele, ai, tá me doendo tanto, mas seu João, que dádiva de Deus, ele não sofreu nada, ele estava dormindo. E ele foi com a família dele. Aí o João falou assim, nossa, mas que pessoa... Aí ele ficou encantado com a palavra dela. Ela falou que ela estava sofrendo muito, lógico, mas que ela estava grata pela maneira doce com que ele partiu. Aí ele falou assim, nossa, que pessoa maravilhosa. Ele falou assim, no meu tamanho, eu estava pensando, nossa, eu não penso na pessoa, e ela estava agradecendo a Deus como ele foi bom com a pessoa. A gente agradece a Deus, com certeza é uma bênção, mas para quem fica é um golpe. É um golpe. Mas é que a gente, onde está a nossa fé? A gente não comentou isso agora há pouco, né? Onde está a nossa confiança em Deus, tudo que a gente tanto aprende, né? Saber que essa pessoa está... Eu sei, mas é difícil, porque nós somos como? Apegados, né? Nós temos os nossos sentimentos e a gente precisa da misericórdia divina. Voltamos a falar da misericórdia divina de novo, né? Do aconchego de Deus, do amparo. Porque a gente deveria... a gente está lendo o... esqueci como é o nome mesmo, Marília, esqueci. Violetas na Janela. Violetas na Janela. No domingo a gente está lendo juntos, né? E lá eles falam, né, da transitoriedade, de lá para cá, daqui para lá, né? E eles falam com tanta naturalidade, né? Eles falam assim como se fosse uma coisa tão... A gente estava lendo o último capítulo que nós lemos juntos, no final de semana, eles falam exatamente disso, né? Que a família da menina, né, da Patrícia, recebe a visita dela, e a mãe sente, né, a presença dela, sente a luz dela, né? Vai chegar um tempo que a gente vai ser tão amparado, tão evoluído, que a gente vai conseguir viver assim, né? É uma questão da gente acreditar e da gente caminhar, e da gente serenar o nosso coraçãozinho, entendeu? Esse coraçãozinho cheio de luz, cheio de amor, que ela vai receber o seu amor onde ela estiver, aonde ela estiver. Que nem meu marido falou assim, que esse meu amigo esteja bem, né? Aí a esposa falou assim para ele, ele tá bem, sim, a gente precisa cuidar do nosso pensamento. O meu marido ficou encantado. É muito fácil a gente falar, né? O duro a gente colocar em prática, né? É aquela, sim, né? Sim. A gente colocar, porque desculpa interromper você para falar, porque você assim, amanhã a gente mas às vezes essas coisas acontecem, né? E a gente não acorda no dia seguinte. Não é? Não acorda aqui, né? Sim, nós estamos falando da nossa vida terra. Mas a verdadeira morada é lá, né? A gente está aqui de passagem. Sim, ela está livre do cativeiro, né? A gente está aqui de passagem. E por que às vezes a gente acredita mais na doença do que na saúde? A gente dá mais valor para a vida na doença do que na nossa saúde, que a gente está vibrando e trabalhando por ela. Porque em tantos momentos a gente não deixa a sabedoria divina que está em nós nos auxiliar, nos curarmos. Às vezes a gente trabalha contra. Vocês já não viram isso? A pessoa está se cuidando, está sendo tratada. Eu andei indo no hospital para levar o meu marido por conta desse problema que ele teve de saúde, e eu vi em muitos lugares, às vezes a pessoa está tomando remédio, esse remédio não faz nada. Eu fiquei pensando, nossa, mas a pessoa está tomando a medicação, está sendo tratada. Você vê as equipes espirituais ali trabalhando, e a pessoa está lá tomando remédio, naquele desânimo, naquela coisa negativa. Em vez dela trabalhar a fé dela, né? Trabalhar lógico que ela não vai sair pulando de alegria, mas se ligar àquele amparo que acontece. Porque nós somos pequeninos, mas a gente precisa
cuidar do nosso coração. E o amparo desses amigos é imenso. Na limpeza, no cuidado, na medicação. Até tinha uma senhora que chegou, acho que ela tinha sofrido uma queda, né? Aí as enfermeiras correram para socorrer, né? Eu lembro da Renatinha na hora, né? Porque a Renatinha trabalha com gente de idade, né? A senhorinha toda bonitinha, sabe? Aquelas velhinhas assim, bonitinha, né? De filme, cabelo branquinho, toda arrumadinha. Ela tinha batido aqui assim. Aí a enfermeira chegou com um negocinho, acho que é com gelo, colocou. A moça falou assim: ai, que gelado! A gente tava frio, né? Ela colocou aquele. Aí ela foi levando assim, olha, a pouco ela falou assim: ai, foi buscar a família, né? Eu falei: nossa, né? Eu vi a moça, mas eu vi, sabe, todo cuidado, todo carinho. Às vezes a gente está tão sofrido que a gente não enxerga, né? A gente não consegue ver além. O carinho que a Renatinha deve tratar daqueles amigos lá deve ser, né? Pelo carinho que ela fala, ela deve cuidar deles que nem bebê. Né, menina? É com muito amor mesmo. E é uma energia tão boa que circula, que a gente vê, as coisas, a gente sente, sabe, o sorriso, até de um bom dia, de uma música que coloca, de um filme que coloca, de uma leitura que faz para eles, assim, aquele, muito obrigada, sabe? Não, aquilo ali não é um presente de Deus mesmo. Na hora que eu vi assim, a enfermeira, eu lembrei de você, mas na hora, porque ela veio com aquele gelinho assim, sabe, com tanto cuidadinho, né, que ela colocou assim, a moça, ai, que frio, tipo, né, que gelado esse negócio pra lá. E que é aquela coisa, sabe, do cuidar, né, do carinho. Eu sempre imagino que é assim que eles olham por nós. E a nossa missão fala, por que a gente não dá uma chance para Deus? Aí essa pergunta eu pergunto para todo mundo, o que a gente espera que Deus faça por nós? Como a gente acredita que isso vai acontecer? Porque Ele cuida de nós em todos os momentos. Mas aonde a gente está vendo isso? A gente tem que ter mais fé, acreditar mais nele, né? A gente não acredita, né? Como a Rê falou, como a Regina falou, a gente não acredita, a gente não tem fé. Tem que ter muita fé, né? Tem que acreditar mesmo. E a gente também tem que se ajudar, né? Ele nos ajuda, mas a gente tem que fazer por onde também, né? A gente tem que se esforçar, que a Rê estava falando. Às vezes a gente não acredita, e a gente tem que acreditar. E tá aí para nos ajudar. Basta a gente também querer que ele nos ajude. Cuidando do nosso pensamento. Cuidando do nosso pensamento. Trabalhando as nossas orações, as nossas vibrações. É fácil fazer sozinho? É mais difícil. Então, por isso que a gente tem o nosso grupo de vibrações às 18 horas, a gente pode se reunir, fazer a vibração todo dia, vibrar por aqueles que necessitam, que estão doentes. A gente pode se reunir, vibrar por nós mesmos. A gente tem vários grupos de estudos que a gente pode participar, os nossos encontros de quarta-feira. Então, imaginem, a gente tem várias ferramentas, porque às vezes para a gente conseguir romper determinadas situações sozinhos é mais difícil, mas a gente tem o apoio do grupo. Aí a gente vai trabalhando aquele sentimento e com o tempo é tão automático. Você vê qualquer coisa, você lembra de agradecer, você lembra de olhar pela janela e ver, às vezes, um passarinho passando, você fala assim, nossa, né, que coisa mais linda, e você vai trabalhando o seu sentimento. Porque a gratidão pela vida, por tudo que nós temos, é um grande presente. E também eles que vivem conosco, né, que dividem o dia a dia conosco. A nossa família, os nossos amigos e até aqueles que a gente não gosta. Eles também têm muito para nos ensinar a entender, a ter paciência, a entender que as pessoas são diferentes, pensam diferente. Mas é uma oportunidade muito rica. Então, o que Deus espera de nós é que a gente se dê uma chance, né? A primeira chance é a gente que tem que se dar. Porque senão a gente vai ficar naquele círculo vicioso do, coitado de mim, eu não vou ouvir nada, eu não vou fazer nada por mim.
Verdade. Eu mesmo, eu tenho que só agradecer. Eu agradeço. Eu comecei a ver a vida de uma outra forma, muita gratidão, coisa que eu não fazia, e eu comecei a ver a vida diferente. Eu tenho retocolite, ulcerativa, e eu tô já em tratamento já durante 4 anos que eu tô nessa vida, né? E é uma coisa muito dolorida, que dói muito, é um sofrimento muito grande. E eu falei, Deus vai me curar. Ele vai me curar. E assim, estou adquirindo a minha fé e muita gratidão. Eu estive na médica tenho que uns 20 dias, eu fiz uma colono e eu fiz um exame que eu não sei agora o nome, que é específico de fezes, para ver o tamanho da infecção que está, né? E aí ela falou para mim assim: você não tem nada de infecção, está ótimo. E o tamanho da retocolite que você tinha, agora com esse exame que você fez, deu uma boa diminuída. Você não vai precisar entrar com medicações fortes nenhuma neste momento. Você continua com a sua dieta alimentar e vai agora experimentando, vai colocando certas coisinhas na sua dieta, vai comendo aos poucos, menos o leite, porque eu não posso. Mas eu falei, eu fiquei tão grata naquele momento, eu agradeci, ficou surpresa, porque ela falou, tem gente que fica esperando o pior, né? Tipo, você agradeceu, eu falei, lógico, eu agradeço a Deus, obrigada a Deus, eu fiquei tão agradecida, eu pedi um abraço, fiquei tão feliz, eu chorava, porque eu falei, Deus vai me curar, Ele está me curando. Só que não é no momento que eu quero, na hora que eu quero, vai ser quando Ele quiser, quando que eu tiver, assim, como vou te dizer, não quando eu quero, mas sim quando ele achar que eu mereço, né? Aos poucos, porque nessa fase toda eu mudei muito a minha vida, os meus pensamentos. E eu só tenho gratidão por isso. Então, acho que a doença ela também vem para a gente aprender as coisas, para a gente aceitar muitas coisas. E eu só tenho gratidão. Gratidão, gratidão. E ele vai terminar de me curar. Eu tenho fé nele. Jesus te abençoe. Eu tenho uma querida amiga que tem um problema muito sério de rins, muito sério, né? E ela sempre falava que ela ia melhorar. Ela fez alguns exames há uns 2 anos atrás e o médico falou que não tinha explicação para o quadro dela. Não tem explicação para a melhora que ela teve, né? Ainda o médico falou assim, nossa, mas eu não entendo o que aconteceu. Mas ela teve uma melhora significativa. Então, a gente tem que pensar assim, cuidar dos nossos pensamentos, de focar no positivo, porque o negativo não vai nos trazer nada. E a gente tem que viver cada dia, né? Com todas as dificuldades. Ninguém diz que é tudo fácil, não é? Mas é importante a gente vencer, né? Cada dificuldade, cada momento, cada sentimento, né? Acho que o mais difícil é vencer os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos, eles estão aqui, né? E a gente precisa trabalhar o nosso coração, para que a gente possa vencer e perseverar, né? Vá. Exatamente. O que você quer da minha pessoa, Regininha? Loira Você amada? fale uma coisinha para mim. Vocês viram que eu não posso deixar ela quietinha, né? Eu gosto de ver ela falar, amo essa menina linda, que eu adoro. Então, escutando, ó, assim... Escutando a Regina, né, falando do problema dela de saúde, tudo, do aprendizado dela, não do problema de saúde, mas do aprendizado dela, falei assim, em tudo que a gente estuda nesses anos todos, eu consegui compreender uma coisa: Deus sempre vai estar do nosso lado, nos dando a força, mas muitas vezes a gente não permite. A gente se pune, e aí é nesse momento que a gente não se cura. A gente acha que a gente precisa passar por ali. Aí você fala assim, é consciente? Não, está no nosso inconsciente. Mas a gente abraça a doença de uma forma. E quando você começou a falar que você foi a melhor coisa, né? Então, o teu quadro evoluiu para o positivo, eu falei assim, me veio assim... A mudança não veio de você estar se conhecendo, de você estar conhecendo esses sentimentos, você está se permitindo isso. Né? E aí, assim, o quanto que é legal, né, de ver, o quanto que o amor, o autoamor, o autoconhecimento
nos transforma, né? É isso que eu tenho a dizer, assim, no sentido, Deus cura. Ele nos dá a força para que a gente busque essa cura, porque a cura é nossa. E a cura principal não é muitas vezes, não é a cura do físico, mas é a cura do nosso espírito, porque esse é eterno, né? E ele vai nos dando todos esses, vamos dizer assim, esses aprendizados, somos nós que escolhemos isso. E aí, Regina, assim, o quanto você conseguiu, e tem que estar feliz mesmo, tem que estar com muita gratidão, tem que estar querendo abraçar realmente, porque é a sua vitória, sua vitória, foi a sua conquista, você vencer a si próprio. E só você sabe o quanto que isso é importante para você. Só você. Nossa. Você pode contar para todo mundo vai ficar feliz, mas só esse sentimento é você que tem. E fique feliz, muito feliz. Eu também estou muito feliz. E agradecendo a Deus todos os dias, por Ele me dar essa chance de estar aqui, de reconhecer tanta coisa nova, de enxergar tanta coisa nova. É só gratidão, a gratidão. Muita gratidão de ter conhecido vocês. E aí a gente volta ao mesmo ciclo. Por que a gente criou o Pingo de Luz? O Pingo de Luz veio por causa da pandemia. Onde a pandemia que trouxe tanta dor, né, para tanta gente. Foi dessa forma que nós estamos aqui. É mesmo. Né? A gente iniciou de uma forma de um sustentar o outro, cada um no seu lugarzinho, mas dessa forma que online a gente não machucaria ninguém, a gente não contaminaria ninguém. E foi assim que a gente começou. Linda obra. E a gente agradece diariamente, os trabalhadores do Pingo de Luz agradecem diariamente pela essa oportunidade que Deus tem de nos dar, ter confiança em cada um de nós e nós estarmos aqui. E nós, gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Muita gratidão. Mas então nós vamos encerrando essa reflexão do dia de hoje, nós vamos tentar fazer um exercício essa semana. Pensar nas nossas preocupações. Quando a gente é muito preocupado com alguma coisa, seja o que for, seja um problema, não importa. Vamos pensar se essa nossa preocupação que está nos tirando o sono, nos deixando angustiados, essa minha preocupação ela é válida? Eu preciso mesmo passar por essa angústia toda, eu preciso confiar, né? Vamos pensar objetivamente no que a gente estudou hoje e analisar os nossos dias para ver o que a gente está fazendo com o nosso dia. Vamos fazer uma experiência, uma semaninha, né? Uma semaninha é pouco tempo. E vamos pensar bem no que está nos preocupando e nas nossas reações, no nosso pensamento, no nosso sentimento. E se tudo isso que nós conversamos hoje não precisa de um pouquinho de fé, de esperança e de muita alegria, porque nós estamos aqui, né? Estamos juntos, estamos aprendendo, estamos caminhando. Certo? Combinado? Combinado. Sim. Todo mundo já chegou? Todo mundo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos fazer as nossas vibrações? Então, nós vamos serenando o nosso coração e nós vamos primeiramente agradecendo pelo encontro do dia de hoje. Por cada um que aqui esteve, por cada sentimento, por cada reflexão. Nós vamos levando no nosso coração uma profunda gratidão a esses amigos espirituais tão queridos que nos aconchegaram, que ouviram as nossas palavras, que serenaram os nossos pensamentos. E buscamos no nosso coração o que temos de melhor para podermos doar por todas as moradas do nosso Pai,
por todos os planetas e nessa imensidão pelo nosso planeta Terra, o planeta azul. Vibramos por todos os países, aqueles que vivem o flagelo da fome, da guerra, as dificuldades sociais, por aqueles irmãos que deixam a sua casa em busca de uma nova pátria, de um novo lar. Vibramos com muito carinho pela humanidade que tanto sofre, que se encontrem e que sejam verdadeiramente irmãos, como nos pediu Jesus. Vibramos pelo Brasil, esse país tão grande que tem no coração do seu povo a sua maior riqueza. Vibramos por todos os cantinhos dessa nação, pelos nossos governantes e por aqueles que têm nas mãos a possibilidade de auxiliar o próximo, de fazer da vida dos seus irmãos uma vida melhor. Vibramos por todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pesquisadores, enfim, por aqueles que trabalham pela saúde dos nossos irmãos. Vibramos pelos professores, que precisam de amor e dedicação para os nossos pequenos, para os jovens que estarão amanhã comandando essa nossa nação. Vibramos por aqueles que estão desempregados, entristecidos, que tenham coragem, esperança e fé de buscar uma nova colocação. Vibramos por aqueles que têm dificuldades na sua família, que encontrem o amor de Jesus e que consigam vivenciar esse amor em seus lares. Vibramos por aqueles perdidos no mundo dos vícios e das drogas, pelos nossos irmãos em hospitais sofrendo de doenças as mais variadas, que os amigos espirituais possam socorrê-los com seu amor. Vibramos com muito carinho por todos os nomes do nosso grupo de vibrações, que cada um receba o amor de Jesus e o fortalecimento para vencer as suas dificuldades. Vibramos com muito carinho e com muito amor por essa pessoa que passa pelo nosso pensamento nesse momento, porque nós damos as mãos a Jesus. Ele adentra a nossa casa, abraçado conosco, ele caminha por todos os cantinhos do nosso lar. Abraça os queridos que aqui vivem conosco. E Jesus deixa a nossa casa imensamente iluminada com a sua presença, o seu evangelho e o seu amor. E segurando firme nas nossas mãos, Jesus nos abençoa com a sua luz. E nós teremos mais uma semana de muita fé, de muita esperança, e de muita paz, com o nosso coração repleto de gratidão, vibrando intensamente por todos aqueles que mais necessitam e que nesse momento nós não conseguimos precisar, entregando essas vibrações nas mãos dos amigos espirituais, nós vibramos por nós, pequeninos que somos, necessitados da misericórdia divina, mas hoje, especialmente gratos por estarmos aqui reunidos, encerramos a nossa reunião dizendo com muito carinho, graças a Deus. Obrigada, Regina. Obrigada, Valéria. Boa noite para todos. Um beijo grande. Boa noite. Beijo. Beijo, Boa noite. Obrigado, gente. Até amanhã, se Valéria. Deus quiser. Até amanhã. Bom Até descanso, amanhã. gente.